3, alô, alô. Bom, pessoal, boa tarde, embora não tenha ninguém aqui. A nossa 18ª aula do curso. Então, a penúltima aula, pretendo dar mais uma só. E na aula de hoje nós vamos falar de estruturas unidimensional, né? Unidimensionais que se incluem os nanotubos e os nanofios. Então, a gente já viu na última aula em que a gente discutiu os pontos quânticos, esse gráfico esquemático de como a densidade de estados muda quando a gente vai para a nanoescala. Então, tridimensional, lembrando que quando a gente diz que uma dimensão é infinita, eu quero dizer que ela é muito grande em relação à escala atômica, né? A escala. Então, um material bidimensional significa um material que tem alguns nanômetros, algumas centenas de nanômetros ou até micrômetros em duas direções, e na outra ele é da escala de alguns poucos nanômetros. Unidimensional, que é o que a gente vai discutir hoje. Então, são materiais que podem ter uma espessura de alguns poucos nanômetros, enquanto o comprimento é da escala de centenas de nanômetros ou de micrômetros. E 0D são os pontos quânticos que a gente discutiu. Eu discuti já com vocês fios atômicos, no caso aqueles fios de ouro, que eram realmente uma fila indiana de átomos de ouro, né? Esses a gente chama de nanofios atomísticos, nanofios atômicos. Os nanofios que a gente vai discutir hoje são um pouco diferentes. E vamos começar discutindo nanotubos. Então, a nossa bibliografia principal, que é o livro do Lindsay, nessa parte de nanotubos ele é extremamente sucinto. Então, eu usei a aula principalmente o livro do Diventra, o capítulo 6. Ele está ali na nossa bibliografia e ele faz uma discussão muito mais aprofundada de nanotubos, né? Parte do motivo é que os nanotubos eles ganharam fama no mundo, eles foram percebidos em 91 com um trabalho desse pesquisador japonês, o Sumio Iijima, mas algum tempo depois cientistas russos chamaram a atenção de que esses nanofios já haviam sido reportados na literatura lá na década de 50 e foram publicados em revistas russas e no idioma russo, e durante o período da Guerra Fria, em que esses trabalhos tinham pouca penetração no Ocidente. Enfim, alguns argumentam que é por esse motivo que os nanotubos não renderam prêmio Nobel, essa disputa de paternidade, né? Se vocês pegarem os fullerenos que a gente discutiu na aula passada, eles renderam um prêmio Nobel. O grafeno rendeu um prêmio Nobel, e os nanotubos são as nanoestruturas da família do carbono que não renderam o prêmio Nobel. Coisas da vida, né? Bom, acontece que os nanotubos, quando surgiram, eles causaram bastante impacto
mas esse impacto foi meio que deixado de lado a partir de 2004, quando descobriram o grafeno, né? Então, depois que descobriram o grafeno, começaram a fazer diversos outros materiais bidimensionais e os nanotubos meio que caíram no esquecimento. Mas isso está começando a mudar e a gente vai discutir mais para frente. Então, isso aqui é um nanotubo de multicamadas, que foi o primeiro que o Ejima conseguiu fazer. Então, basicamente, são vários nanotubos, um dentro do outro, né, coaxiais. Esse foi o primeiro tipo de nanotubo que o Ejima sintetizou. E ele sintetizou usando esse aparelho aqui que chamam arco voltaico, né? Então, basicamente, ele pegou 2 eletrodos de grafite, aplicou uma diferença de potencial entre eles, né, um anodo e um catodo, e produziu uma descarga elétrica aqui no meio, uma fagulha, né? Quando ele fez isso, surgiu um pó no interior do recipiente, e examinando esse pó nos microscópios de tunelamento eletrônico, ele percebeu a ocorrência dessas estruturas aqui, né? Então, primeiro, os nanotubos de multi-wall, de muitas paredes. Algum tempo depois, o Ejima tentou usar um catalítico sobre o anodo, um metal, repetiu o mesmo processo, e assim ele conseguiu formar nanotubos de parede única, né, os single wall carbon tubes. Hoje em dia, os nanotubos não costumam mais ser feitos pelo arco voltaico, existem técnicas mais precisas e sofisticadas. Eu já mencionei com vocês em outras aulas a deposição química de vapor. Ela também é usada para fazer os nanofios, que eu vou discutir mais à frente. Esse vídeo aqui é um vídeo muito legal, tá? Para quem quiser ver, ele é um vídeo legal para discutir nanotubos. Bom, a técnica de deposição química de vapor, então ela funciona. Você tem um recipiente no qual você injeta um gás com o elemento químico que você deseja depositar. Então, em geral, um gás simples, né? E a fonte de carbono mais simples que a gente tem é o metano, o CH4, gás produzido em abundância pelo sistema digestivo das vacas e um dos responsáveis pelo efeito estufa. Então, é um gás fácil de conseguir. Depois você usa um metal líquido, que é um catalisador, em cima de um substrato. Então, quando essas moléculas de metano entram em contato com esse gás, as ligações químicas se rompem, o carbono é depositado no substrato, o hidrogênio forma gás hidrogênio e ele é removido da câmara porque o hidrogênio é um gás altamente volátil, né, altamente pega fogo fácil, e assim esses átomos de carbono que vão sendo depositados vão dando origem aos nanotubos de carbono, né? Em geral, o nanotubo de carbono ele é fechado na extremidade como se fosse uma metade de um fulereno. Mas os nanotubos de carbono, então, diâmetro típico da ordem de 1 a 2 nanômetros, comprimento típico, então, até 1000 nanômetros, tá? Isso daqui são dados do livro do Diventra, então,
eles estão provavelmente desatualizados. Eu acho que a gente já consegue fazer nanotubos da ordem de alguns micrômetros. O gap de 0 a meio EV, na verdade existem indicações de nanotubos com gap bem maior do que isso, né? Mas o interessante aqui, a gente vai falar mais adiante, é que os nanotubos podem ser condutores ou semicondutores, né? Função trabalho, a resistividade elétrica, de novo, varia muito. E a constante elástica dos nanotubos é extremamente alta, então eles podem ser esticados sem se deformar de maneira extremamente grande, né? Bom, então os nanotubos, dependendo da maneira como eles são formados, eles podem ser classificados em 3 tipos com relação às suas estruturas, né? Então, esse aqui é chamado de braço de poltrona, armchair. Então, justamente porque isso daqui, ó, parece uma poltrona, tá vendo? Aqui seria o encosto da poltrona e essas 2 abinhas aqui seriam os apoios de braço, né? Então, o encosto da poltrona e os apoios de braço. Esse aqui é chamado de zigue-zague, né? Por causa da borda dele. Então a gente está olhando, é zigue-zague. E esse tipo aqui, quiral, então ele não é nem zigue-zague e nem braço de poltrona, né? Ele basicamente ele vai formando aqui os hexágonos de carbono, eles formam como se fosse uma hélice ao longo do eixo do tubo, né? Então aqui eu dou um spoiler para vocês das propriedades eletrônicas desses nanotubos, né? Então o zigue-zague costuma ser semicondutor, nesse caso aqui. Em alguns casos ele também pode ser um semimetal. O quiral também, ele é um semicondutor, mas ele também pode ser um semimetal. E os braços de poltrona, esses são os únicos que são sempre metálicos mesmo, tá? Eu já vou explicar para vocês o que significam esses números aqui. Agora, para a gente visualizar, então você pode pensar num nanotubo como sendo formado, você pega uma folha de grafeno e dobra ela, né? Dependendo da maneira como você dobra essa folha, você pode formar um braço de poltrona, ou você pode formar um zigue-zague, né? Ou você pode formar um quiral também, se ao invés da gente dobrar, eu estou pegando essa folha e dobrando em 2 direções perpendiculares entre si. Agora, se eu dobrar ao longo de qualquer diagonal aqui, eu vou ter uma estrutura quiral, né? E agora, então, o que significam esses números, né? Se você pega os vetores da rede primitiva do grafeno, a gente vai ter um vetor ao longo dessa direção e um vetor que vai formar um ângulo com ele ao longo dessa direção. Então, todos os átomos da estrutura de carbono do grafeno, eles vão poder ser escritos como uma combinação linear desses vetores. E dependendo da maneira como a gente vai dobrar o nosso nanotubo, então esse daqui seria um vetor perpendicular ao eixo do tubo, né? Então, se eu pegar essa pontinha aqui e dobrá-la aqui até a origem, eu vou formar um nanotubo braço de poltrona que vai ser 7 por 7, porque eu tenho 7 vetores ao longo dessa direção e eu tenho também 7 ao longo dessa outra direção aqui, primitiva. Então esse seria um 7, 7. Agora, se eu pego a folha
de grafeno e dobro ela do centro desse hexágono aqui até a origem, então eu teria um nanotubo zigue-zague. Vocês podem ver que a borda dele ia ser zigue-zague, né? E seria um 11, 0, porque eu teria 11 repetições desse vetor e 0 repetições desse aqui, ó. Ele está todo projetado em cima desse eixo, né? Se eu pegar qualquer coisa no meio entre o armchair e o zigue-zague, eu vou ter um nanotubo quiral, né? É um nanotubo que não é nem zigue-zague e nem braço de poltrona. Bom, esses números aqui também, então, esse mapa de cores aqui, ele já indica alguma coisa pra gente. Como eu falei para vocês, os nanotubos, quando são formados, eles costumam ser fechados aqui com uma extremidade de uma buckbola, né? Então os nanotubos, eles são caracterizados por esses vetores aqui, né? Wrap em inglês quer dizer dobrar ou envelopar, algo assim. Então é o vetor de dobra ou o vetor quiral, né? Então são números inteiros multiplicando os vetores primitivos do grafeno, né? O vetor A1 e o vetor A2. Então esses vetores aqui determinam o meu nanotubo. Então esse aqui é um nanotubo 5,5, ele é um nanotubo braço de poltrona, né? Sempre que os dois números forem iguais, eu vou ter um nanotubo braço de poltrona, né? E aqui eu tenho um nanotubo quiral, como vocês podem ver. Então a sequência de hexágonos, ela vai se enrolando ao longo do eixo do nanotubo, né? No caso do zigue-zague, a gente tem essa estrutura aqui, e no caso do braço de poltrona, esse tipo de estrutura, né? Então essas ligações carbono-carbono, elas estão alinhadas ao longo do eixo do fio, né? Enquanto nesse caso aqui elas são perpendiculares em relação ao eixo do fio. Isso na nanoescala tem uma importância grande, tá? Então, pessoal, um vetor armchair, ele sempre vai ter essa estrutura NN, os dois índices são iguais no armchair, e no zigue-zague o segundo eixo é sempre 0, né? E sempre que eu tiver N diferente de M, desde que M não é 0, eu vou ter um vetor, um nanotubo quiral. Bom, e o que isso importa, né? A gente viu lá na nossa aula 7, na nossa aula 8, quando eu discuti com vocês propriedades eletrônicas da matéria, né? Algo que vocês veem no curso de estado sólido, algo que vocês veem no curso de PEMO, e de maneira um pouco mais superior nos cursos de materiais e suas propriedades, de maneira mais superficial, desculpem. Então, a propriedade, a estrutura, a zona de Brillouin do material, né, o espaço recíproco do material, ele está relacionado à estrutura cristalina do material no espaço direto, né? Então, aqui eu tenho uma outra maneira de descrever os vetores primitivos, tá? É um pouquinho diferente do que a gente estava usando lá, mas isso não importa, os resultados são equivalentes. E se a gente faz no espaço recíproco dessa estrutura cristalina, a gente também vai acabar com uma estrutura de favos de mel, que a gente chama, né, em inglês honeycomb lattice, uma estrutura de favos de mel, onde o centro de cada hexágono é o ponto gama
e eu tenho o ponto K aqui no vértice dessas estruturas, né? Então, eu também tenho vetores primitivos que definem a zona de Brillouin, e esses vetores primitivos B1 e B2 eles podem ser obtidos através dos vetores diretos A1 e A2, conforme eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Bom, no caso do grafeno, essa aqui é a estrutura eletrônica dele. Então, aqui em cima eu tenho a banda de condução do grafeno, que, lembrando, são os estados vazios de elétrons a temperatura de 0 Kelvin. E aqui eu tenho a banda de valência do grafeno, que são os estados preenchidos a temperatura de 0 Kelvin, eles estão totalmente preenchidos. Então, vocês podem ver que essas estruturas aqui não se interconectam, né? Significa que elas são... esse material é um semicondutor, existe um gap entre a banda de valência e a banda de condução, exceto nesses pontos aqui, onde esses cones aqui, que a gente chama de cone de Dirac, onde eles se tocam, né? Na verdade, existe um espacinho entre eles minúsculo, da ordem de 200 mV. Então, por esse motivo que a gente diz que o grafeno é um semimetal, ou então um semicondutor de ponto zero, né? de gap zero, desculpem. Ele não é exatamente um semicondutor porque a banda de condução toca a banda de valência. Mas no ponto onde ela toca, a densidade de estados eletrônicos é nula, né? Porque eu tenho aqui esse cone. Então, é um ponto, é uma região unidimensional onde essas bandas se tocam, né? E isso é muito importante. Então, isso acontece exatamente aqui no ponto K da zona de Brillouin do grafeno, né? Então, nesses pontos aqui, eu tenho um gap nulo, e nos outros pontos eu tenho um gap diferente de zero, né? Então, se o meu nanotubo, no final das contas, vai ser um semicondutor, ou se ele vai ser um metal, ou mesmo um semimetal, né? Depende da maneira como eu dobro esse nanotubo. Então, se eu dobrar esse nanotubo de maneira que esses estados aqui fiquem ao longo do eixo do nanotubo, eu vou ter um material que é semicondutor. Basicamente porque esses pontos aqui, onde o gap se anula, eles são jogados para fora da estrutura eletrônica do nanotubo, né? Então, se vocês lembram, a gente discutiu que os níveis eletrônicos de átomos e de moléculas, eles são estados contínuos. Então, lembra ali do nível eletrônico do átomo de hidrogênio, né? Então, o primeiro nível eletrônico é menos 13,6 electronvolts, o segundo é menos 4, alguma coisa, eu não lembro. Quando eu pego moléculas, é a mesma coisa. Os estados eletrônicos da molécula, eles têm energia bem definida. Quando eu pego um material, quando eu pego um cristal, aí a gente tem aquela dispersão dos níveis eletrônicos. Eu devia ter posto um slide aqui mostrando, mas eu vou pôr na hora de postar no Tidia. Então vocês vão poder verificar ali do que eu estou falando, tá? Peço desculpas por não ter colocado aqui.
Mas então, o que acontece nesse caso, pessoal? Quando eu pego o eixo do nanotubo, que é infinito, ele vai se portar como um cristal. Então, aqueles estados, eles vão ter uma dispersão, como tem no cristal. Agora, se eu pego perpendicular ao eixo do nanotubo, sendo que o diâmetro do meu nanotubo é de alguns poucos nanômetros, então, ao longo dessa direção, os estados quânticos eles vão se comportar como estados atômicos ou moleculares. Eles não têm a periodicidade de um cristal. Né? Então, se eu jogar esses pontos K perpendiculares ao eixo do nanotubo, eles desaparecem da estrutura eletrônica do nanotubo. E, portanto, o material vai ser um semicondutor. Agora, se eu dobrá-los, né, de forma que, por exemplo, o eixo do tubo passe por aqui, ó, por essa linha, então, ao longo do eixo do tubo, eu vou ter um monte de cones de Dirac aqui, e, portanto, o nanotubo vai resultar em um nanotubo metálico, né, ou semimetálico. Então, dependendo da maneira como a gente dobra o nanotubo, ele pode ser metálico ou ele pode ser semicondutor. Né? Esse vetor C aqui, ele está relacionado justamente à direção perpendicular ao eixo do nanotubo. Né? E esse vetor K é o vetor que liga o ponto gama da zona de Brillouin ao ponto onde estão esses cones de Dirac. Né? Então, quando eu faço o produto escalar desse vetor K com esse vetor C, eu posso escrever, então, esse vetor K em termos dos vetores da rede primitiva, B1 e B2, e esse vetor C em termos do vetor de dobra, ou vetor quiral, do nanotubo, né? Que é n vezes o A1 e n vezes o A0. Agora, esse produto aqui dos vetores recíprocos com os vetores da rede direta, a gente pode relembrar aqui lá da nossa aula 7, em que eu discuto propriedades eletrônicas. Então, a gente discutiu funções de onda num sistema cristalino periódico. Eu discuti com vocês o teorema de Bloch, que ele me diz que qualquer função de onda pode ser escrita como uma exponencial periódica, que tem a mesma periodicidade da rede, multiplicando uma função que também vai ter a mesma periodicidade da rede. Essa função aqui chama função de Bloch. Então, qualquer função de onda de um material cristalino, ela vai ser um produto dessas duas funções. Né? Então, justamente para que seja periódico, eu tenho que essa exponencial aqui vale a 1. Né? E para essa exponencial valer 1, esse vetor K, quando eu multiplico ele por qualquer vetor da rede direta da minha estrutura cristalina, ele tem que ser um múltiplo de 2π. Né? Aí essa exponencial vai valer 1. Bom, então, a partir disso, a gente consegue construir, então, os vetores recíprocos de forma que eles satisfaçam essa propriedade. E esses vetores recíprocos podem ser construídos aqui por esse produto. Então, o vetor B1, ele vai ser o A2, né, onde A são os vetores da rede direta, A2 vetor A3, produto vetorial. Então, quando eu fizer o produto desse vetor B1 com o vetor A2 ou A3, ele vai se anular, porque o produto vetorial é sempre perpendicular ao vetor. Né? Então,
como eu tenho aqui A2 vetor A3, se eu multiplicar esse cara por A2 ou por A3, ele se anula. Ele só não se anula quando eu multiplico ele por A1. E se eu multiplicar ele por A1, o que está aqui no numerador vai cancelar o que está no denominador. Isso aqui vai me dar 2π. Né? Então é justamente o que a gente tem aqui. Ó, o B1 multiplicado pelo A1 vai me dar 2π. E o B2 multiplicado pelo A2 também vai me dar 2π. O B1 multiplicado por A2 dá 0. E o B2 multiplicado por A1 também dá 0. Então, quando eu faço esse produto, então, do vetor K da rede recíproca, que é onde estão os cones de Dirac, pelo vetor C, que é o vetor perpendicular ao eixo do nanotubo, eu vou chegar nessa relação que esse produto escalar aqui vai me dar 2π sobre 3 n menos m. Né? Então, o que acontece, pessoal? Toda vez que esse produto aqui valer 0, desculpe, né? Toda vez que esse produto aqui valer 0, esse vetor K vai ser perpendicular ao vetor C. Quando ele não valer 0, o vetor K e o vetor C não vão ser perpendiculares. Né? Então, quando eles forem perpendiculares, a gente vai ter... desculpa aqui. Quando eles forem perpendiculares, ou seja, n menos m for igual a 3n, eu vou ter um nanotubo quase metálico, né? Ou metálico, de gap muito pequenininho. E quando ele não for igual a 0, eu vou ter nanotubos que são semicondutores, porque aqueles estados K foram jogados em cima da direção perpendicular ao eixo do tubo e portanto, eu vou ter um sistema semicondutor. Tá? Então, aqui sintetizando, né? Esse gráfico aqui mostra pra gente, é um gráfico meio carregado, mas sempre que eu tiver aqui o negrito sem itálico, eu vou ter nanotubos semicondutores com estrutura quiral. Né? Então, esse é o caso do 2,1, esse é o caso do 3,1. Não é o caso do 4,1. Então, o 4,1 eu tenho aqui metálico quiral. Então, ele é quiral porque ele não é nem braço de poltrona e nem zigue-zague, o 4,1. Só que quando eu faço 4 menos 1, isso vai dar 3. Então, ele vai cair naquela relação que a gente deduziu. Né? 4 menos 3, 4 menos 1 vai dar 3. Então, isso daqui vai me dar um múltiplo de 2π. Né? Então, significa que o vetor K multiplicado pelo vetor C vai me dar ondas aqui que são múltiplos de 2π e, portanto, o nanotubo vai ser metálico. Né? Ou seja, o cone de Dirac está ali dentro. Qualquer vetor que eu pegar aqui, braço de poltrona, então o sem negrito itálico, então ele é metálico, ele é sempre metálico e ele não é quiral porque ele é braço de poltrona. Né? Já os zigue-zagues, eles não são quirais,
né? Então, e quando for múltiplo de 3, ele vai ser metálico. Quando não for múltiplo de 3, aí ele vai ser semicondutor. Tá? Então, é isso. Bom, o problema é que quando a gente faz nanotubos, a gente... Isso hoje em dia mudou um pouco, então esse artigo é meio antigo, mas eu acho legal essa técnica, porque é uma técnica para você separar nanotubos semicondutores dos metálicos através de corrente elétrica. Então eles chamam de electrical breakdown. Então o que você faz? Você passa uma corrente elétrica pelo nanotubo, o nanotubo oxida, ou seja, ele queima se ele for metálico. E o semicondutor não. Eles inclusive usavam essa técnica para queimar camadas externas do nanotubo. Se você tem um nanotubo de multicamadas, você queima as camadas externas dele até eventualmente deixar ele com uma camada só. É claro que esse nível de controle é bem difícil, mas a corrente vai fluir pela superfície e não pelo interior do nanotubo. Então essa era uma técnica utilizada. Em geral, quando a gente faz nanotubos de carbono, cerca de 1/3 deles são metálicos e 2/3 são não metálicos, são semicondutores. Então, se você quer só nanotubos semicondutores, essa é uma técnica para você se livrar dos metálicos, né? Isso porque, como vocês sabem, a nossa tecnologia de dispositivos eletrônicos ela é baseada em semicondutores. Existem outras técnicas. Então, esse artigo saiu recentemente. Na verdade, é uma revista toda dedicada ao renascimento de materiais unidimensionais. Então, não só nanotubos, como nanofios também, mas ele foca em nanotubos. Essa aqui é uma revista extremamente prestigiosa. E nesse artigo, nesse volume, na verdade, eles discutem evoluções no processo de produção e de separação de nanotubos, diversas aplicações desses nanotubos e daí por diante. Eu queria mencionar, esse trabalho aqui foi feito no curso que eu ministrei no quadrimestre passado, foi feito pela Giovana, pela Thaís e pelo Vitor. Eles calcularam as propriedades eletrônicas de nanotubos de carbono, diferentes nanotubos de carbono, utilizando simulações computacionais, né? Simulações computacionais quânticas, que é a área na qual eu trabalho, eu faço a minha pesquisa. Eles cometeram algumas imprecisões ali no vídeo deles, então um pouquinho de atenção a isso. Mas é legal como eles mostram como as simulações reproduzem esses resultados. É um vídeo curto e bastante elucidativo. Deem uma olhada lá que vocês vão gostar. Quanto às aplicações dos nanotubos, então, os nanotubos, por serem materiais extremamente leves e extremamente resistentes, a resistência do nanotubo é muito maior do que a do aço, por exemplo, né? Além da constante elástica dele também ser muito maior. Eu já havia mencionado com vocês eles usarem grafeno para reforçar raquete de tênis, para reforçar pneu, para reforçar capacete de bicicleta. Essas são aplicações comerciais já hoje em dia. No caso do nanotubo, eu achei esse trabalho aqui legal porque eles usam o nanotubo como se fosse uma espécie de nanoprego, né? Juntando essas estruturas aqui
né, como se fossem pregos ou alfinetes. Mas, obviamente, enfim, o sonho é usar os nanotubos em dispositivos eletrônicos. Então, aqui, essa imagem eu tirei do livro do Lindsay, que é um Field Effect Transistor, um transistor de campo elétrico, feito com um único nanotubo de carbono, um nanotubo semicondutor, produzido por E-beam lithography, né? Esse outro trabalho aqui, muito recente também, ele discute o uso de nanotubos de carbono para desenvolver dispositivos eletrônicos resistentes à radiação. Então, eu não sei se vocês sabem, mas um dos grandes desafios de dispositivos eletrônicos que a gente embarca em satélites, por exemplo, para mandar para Marte ou para mandar mesmo para a estação orbital espacial, é que os níveis de radiação cósmica ali são muito altos e eles danificam esses dispositivos eletrônicos. Na verdade, aquele acidente que teve no Japão, vocês devem lembrar, teve um tsunami no Japão e destruiu uma usina nuclear ali, e os japoneses mandaram robôs para ver o estrago que tinha sido feito, né? Esses robôs que os japoneses mandaram dentro da usina nuclear, eles duravam muito pouco tempo, porque a radiação muito alta destruiu os dispositivos eletrônicos ali, os chips, né? E a gente não precisa nem ir tão longe. Se você pega aviões, existem casos de desastres aéreos que foram causados porque quando o avião está lá a 10 mil metros de altura, o nível de radiação é mais alto também, né? Então, essa quantidade de raios gama atingindo ali os dispositivos eletrônicos do avião podem prejudicar esses dispositivos. Então, uma maneira de contornar esse problema, eles chamam de redundância. Então, ao invés de ter um transistor só para fazer o gate lógico, sim ou não, eles usam 3 transistores e pegam o sinal de 2 deles, né? Porque pelo menos 2 deles têm que estar alinhados. Então a chance dos 3 serem afetados por um raio cósmico é menor, né? Então essa procura de dispositivos eletrônicos resistentes à radiação é uma procura muito intensa. Ali no laboratório onde eu fiz o meu pós-doutorado nos Estados Unidos, que era um laboratório que tem vínculos com o exército americano, essa era uma linha de pesquisa na qual eles estavam interessados, né? Nesse artigo aqui eles sugerem o uso de nanotubos de carbono porque eles são mais resistentes à radiação. Então, a dificuldade é a gente produzir isso em larga escala, né? Então, como eu falei para vocês, a gente não consegue produzir nanotubos com muita uniformidade. Eles são produzidos em diferentes quiralidades, em diferentes diâmetros, por mais que essas técnicas tenham melhorado, ainda não muito. Então, produzir isso em larga escala e com uniformidade ainda é um grande desafio. Esse vídeo aqui é um vídeo meio viajante, mas é divertido de qualquer forma. Então, eles discutem aqui a ideia de você fazer um elevador espacial. Então, você teria um elevador saindo da superfície terrestre até o espaço onde haveria uma órbita geoestacionária, né? Então, ao invés da gente usar os ônibus espaciais, né,
para desespero do Elon Musk, a gente usaria um elevador espacial. Agora, como é que você constrói um elevador espacial? Né? Como é que você constrói uma estrutura que vai da superfície do planeta Terra até ali a estratosfera, né? Uma órbita? Então, nesse vídeo ele discute o tipo de material que você precisaria para construir uma torre tão alta. Ele fala, olha, o aço não dá nem para o cheiro. Você teria que fazer uma torre tão alta e o peso dessa torre, o aço simplesmente não suportaria. Né? Então ele levanta a ideia de fazer essa torre com nanotubos de carbono. Né? É claro que é ficção científica hoje em dia, mas de qualquer forma a discussão é interessante. Justamente baseada na propriedade dos nanotubos de carbono, deles serem muito leves e terem grande resistência mecânica. Né? Não são só nanotubos de carbono que existem. Esse outro material aqui, o nitreto de boro, ele também é chamado de grafeno branco e também é possível criar nanotubos com ele. Né? Esses nanotubos de nitreto de boro, eles são semelhantes aos nanotubos de carbono nas suas estruturas. Eles costumam ser maiores, eles costumam ser sempre isolantes, né? Significa um gap muito grande, independente da quiralidade ou de diâmetro. Na maior parte dos casos, eles foram sintetizados como nanotubos de 2 paredes. Assim como os nanotubos de carbono, eles têm grande resistência térmica e química, né? Então, os nanotubos de carbono eles são bastante inertes. Os nanotubos de carbono eles têm um grande potencial para uso em aplicações biomédicas, porque eles são inertes no corpo humano, eles não interagem. Alguns dos vídeos que eu coloquei ali para vocês discutem isso. Eles são, então, inertes quimicamente, né? O nanotubo de carbono ele não reage quimicamente com facilidade com outros materiais. Os nanotubos de nitreto de boro também. Contudo, os nanotubos de nitreto de boro são muito menos estudados que os nanotubos de carbono. Né? E se os nanotubos carbono meio que desapareceram de cena, até recentemente, os de nitreto de boro mais ainda. Né? Existem outras estruturas tubulares, né, que não são exatamente como os nanotubos de carbono nem os de nitreto de boro, porque elas têm alguma espessura. Então, na verdade, seria um canudo. Né? Existem alguns pesquisadores na UFABC, o professor José Antônio, por exemplo, ele faz estruturas de óxido de zinco. Eu vou colocar uma imagem aqui nos slides de novo, antes de postar no Tidia para vocês verem. Existem também nanotubos de silício que foram gerados. A diferença é que a parede dessas estruturas, ao invés dela ser de um átomo só de espessura, ela tem uma espessura um pouco maior, né, de alguns átomos. Então é como se fosse um nanofio oco, e nanofios é o que a gente vai começar a discutir agora, continuando essa ideia de estruturas unidimensionais. Né? Vamos falar agora então desses nanofios. Eles têm estruturas eletrônicas mais robustas do que nanotubos de carbono, então são sempre semicondutores, né? O
o gap de energia dos nanofios, ele é sempre ele é dependente do diâmetro e da direção de crescimento desses nanofios, e a gente consegue fazer heteroestruturas com ele. Isso permite uma grande versatilidade nesses nanofios semicondutores, né? E o processo de crescimento deles, de novo, é o VLS, né? Vapor Liquid Solid ou Chemical Deposition. Então, aqui no caso eu estou discutindo dos nanofios de silício, né? Então, o metal precursor é o ouro, mas outros metais podem ser utilizados também, o alumínio, por exemplo. Então, você coloca essa gotícula num substrato, em geral silício mesmo, coloca no ambiente um gás, aqui no caso é o silano, né? Então, assim como acontecia no caso dos nanotubos que eu mostrei para vocês, o silício se separa do hidrogênio ao entrar em contato com a gota, ele se deposita no fundo da gota e vai se depositando para dar origem ao crescimento de um fio, né? O diâmetro da gota ele influencia no diâmetro final do fio, né, como vocês podem ver aqui, e o diâmetro está relacionado ao eixo de crescimento, a direção cristalográfica na qual esse fio vai criar, né? Vai crescer, desculpem. Então, a gente tem um certo controle sobre as propriedades eletrônicas do fio que vai ser criado, se a gente conseguir controlar o tamanho dessas gotículas de ouro. Bom, no mundo real acontecem processos, eu até discuti com vocês em outra aula o Oswald Ripening, que significa que gotas maiores canibalizam gotas menores, né? Então vocês podem ver que esse fio aqui começou mais grosso e depois vai ficando fininho. O oposto também ocorre. Então esse aqui cresceu mais ou menos intocado, esse aqui a gota claramente diminuiu, e às vezes a mudança no tamanho dessa gota induz uma mudança na direção cristalográfica de crescimento do fio, né? Existem outras técnicas de crescimento, que é o VSS, seria vapor sólido-sólido. Então, ao invés de eu ter um catalisador líquido, eu tenho um catalisador sólido aqui na gotícula. E esses nanofios, a seção transversal deles, ela costuma ser hexagonal, né? Então, isso é por causa que essa é a estrutura que minimiza a energia do sistema. Então, a gente chama de construção de Wolff, isso. E aqui mostrando como, dependendo do diâmetro do fio, o eixo cristalográfico de crescimento desse fio vai mudar. Então, entre 3 e 10 nanômetros, quase todos os fios que são crescidos vão na direção 110. Entre 10 e 20 nanômetros, aí já muda, a direção preferencial é a 112. E acima de 20 nanômetros, a direção 111 é que é favorecida. Então, o eixo desses fios é extremamente cristalino e eles têm uma pequena camada de óxido de silício, porque o silício é altamente oxidável, né? Mas então oxida a superfície e o interior fica cristalino. Aqui nessa imagem de STM a gente consegue ver ainda a gotícula aqui de ouro que catalisa o crescimento do fio. Bom, a gente pode fazer um nanofio heteroestrutura. Então aqui nesse caso a gente chama
estrutura casca-caroço. Nesse curso aqui a gente não discutiu com cuidado heteroestruturas semicondutoras, porque não é muito o nosso propósito. No curso de PEMO, para quem já fez, pode ter visto, né? Esse tipo de heteroestrutura, no caso de transistores, por exemplo, elas resultam em transistores com capacidades superiores aos transistores de homoestrutura, né? Então, os transistores utilizados em celular, por exemplo, eles são transistores de heteroestrutura, são mais caros, né? E são mais rápidos. Os transistores utilizados em aplicações espaciais, em radiotelescópios, também são. Então, a ideia aqui é, quando você tem uma heteroestrutura, aqui no caso eu estou mostrando silício e germânio, pode acontecer que a banda de valência de um dos materiais, ela é desalinhada em relação à banda de valência do outro. E a banda de condução também, né? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Bom, se eu pego o silício, o nível de Fermi do silício vai estar aqui mais ou menos no meio do gap do silício, né? E o nível de Fermi do germânio isoladamente também estaria no meio do gap. Só que quando eu formo uma heteroestrutura, o nível de Fermi tem que ser um só para todo o sistema. Então, o que acontece? O nível de Fermi pode acabar cortando a banda de valência de uma parte da heteroestrutura. Então, o nível de Fermi, ele basicamente separa os estados preenchidos com elétrons abaixo dele e os estados esvaziados de elétrons acima dele, né? Então, eu tenho aqui estados eletrônicos nessa parte de germânio que estão vazios e que deveriam estar preenchidos. Agora, a gente sabe que para ter condutividade elétrica, eu preciso de bandas semi-preenchidas. Se a banda estiver completamente preenchida, não conduz a eletricidade, e se ela estiver completamente vazia, também não. Então, aqui nesse caso, eu consegui gerar bandas semi-preenchidas no germânio, mas olha que legal, eu não coloquei dopantes, né? Então, quando eu coloco dopantes no material, eu gero portadores livres. Eu gero ou buracos na banda de valência ou elétrons na banda de condução. Só que esses dopantes, eles prejudicam a condutividade elétrica no material. Agora, aqui nesse caso, eu não tenho dopantes. Então, a mobilidade desses buracos aqui, nessa heteroestrutura de silício germânio, ele é muito grande, né? Só que então aqui eu estou juntando os benefícios de fazer uma heterojunção com o benefício de fazer um nanofio, né? E nesse caso aqui, então, os buracos estão aqui no germânio e não estão no silício. Então, assim, todos os efeitos de superfície que também prejudicam a mobilidade eletrônica do silício não vão afetar os buracos aqui no germânio. Deu um estalo aqui, eu suponho que caiu a conexão, mas tudo bem que eu tô gravando a aula no OBS também, como sempre. Então, essa é outra utilidade muito interessante. Então, foram feitos também transistores de efeito de campo com essas heteroestruturas e conseguiram propriedades muito
boas dessas heteroestruturas. Obviamente, de novo, né, não é nem barato fazer isso, nem fácil, e muito menos em larga escala para que seja algo de utilidade comercial. Mas a ideia está aí. Né? Então, uma vez que a ideia está lançada, fazer funcionar, aí vira uma questão de engenharia. Né? E basta a gente chegar à conclusão se é mais interessante fazer isso ou fazer alguma outra coisa. Né? Outro tipo de heteroestrutura, casca-caroço, são os nanofios de arseneto de galho com nitreto de galho. Né? Aqui nesse caso eles fizeram arseneto de galho com arseneto de índio. Então, em geral, a gente procura materiais que são parecidos para fazer uma heteroestrutura. Né? E nesse caso eles ainda conseguiram remover o caroço de arseneto de galho por corrosão. Né? Então, chemical etching, corroíram, então fizeram um nanotubo. Né? Como eu falei para vocês, existem outras maneiras de fazermos esses nanotubos. E temos pesquisadores na UFABC fazendo isso. Agora, esses nanofios, então, os efeitos de superfície são muito importantes nele, porque a relação entre superfície e volume é muito grande. Estados de superfície, eles afetam diretamente as propriedades eletrônicas dos fios dentro dos elétrons no interior do fio, né? Porque eles estão muito perto da superfície. Então, aqui eu mostro uma imagem de STM de um nanofio de silício, no qual os pesquisadores corroeram a camada de óxido de silício e conseguiram passivar então as ligações dos átomos de silício com átomos de hidrogênio, né? Formando essa estrutura aqui. Esse tipo de estrutura de passivação com hidrogênio não é estável em silício bulk. Né? No caso dos nanofios, ele é estável. Então, provavelmente porque a curvatura, lembrem-se que a faceta desses nanofios ela é hexagonal. Então, eu tenho uma curvatura nessas superfícies que tem alguns poucos nanômetros. Ela estabiliza essas ligações de hidrogênio, que no caso do bulk não acontece. Então o hidrogênio não fica lá, ele desaparece e eu formo um óxido. Bom, assim como a gente discutiu ali no caso dos nanotubos de carbono, essa aqui é a estrutura eletrônica do silício tridimensional. Né? E essa região aqui é onde está o mínimo da banda de condução do silício, né? Que é esse ponto aqui. Ó. Só que, dependendo da maneira como eu faço o eixo do meu nanofio, esse ponto aqui do mínimo da banda de condução do silício, ele acaba sendo jogado em cima do ponto gama. Né? Então, o que acontece é que o silício, que é um material semicondutor de gap indireto, no caso de fazer um nanofio, ele acaba virando um semicondutor de gap direto. Né? Porque os estados eletrônicos são projetados no centro da zona de Brillouin, dependendo da maneira como esse nanofio cresce. Então aqui eu estou falando, se você cresce um nanofio ao longo da direção 1, 1, 0, esses estados aqui são projetados em cima da zona de Brillouin. Né? Então, aqui é o resultado de uma simulação computacional. A gente ainda tem
um mínimo local, mas o gap do nanofio de silício passou a ser direto. Isso é observado experimentalmente também, tá? Só que conforme você vai aumentando o diâmetro do nanofio, esse mínimo local aqui do gap indireto vai crescendo até o momento que ele fica um material de gap indireto de novo, né? Mas então, passando da escala macroscópica para a nanoescala, eu não consigo apenas modular o tamanho do gap do material, como eu também consigo modelar a própria natureza do gap, né? Então vejam só que interessante que é passar para a nanoescala. Eu tenho uma maneira a mais de manipular a matéria para conseguir fazer, com os velhos materiais que a gente tinha, truques novos, né? Bom, aqui, citando o trabalho de um outrora jovem pesquisador, o que essas diferentes facetas dos nanofios podem representar para suas aplicações, né? Então, se eu pego aqui na escala nanométrica, existem maneiras como eu posso terminar a faceta do nanofio de forma que, em um caso, eu posso ter uma resposta muito grande da propriedade eletrônica desse fio a uma perturbação externa, ou eu posso ter uma resposta muito pequena. Então, se eu quero usar um nanofio como um sensor químico, por exemplo, eu quero que ele responda de maneira intensa a uma perturbação externa. Agora, se eu quero usar esse nanofio num dispositivo eletrônico, então eu quero que o que acontece do lado de fora não afete ele, né? E como é que a gente pode fazer isso? Bom, aqui nesse trabalho a gente mostrou que, dependendo da maneira como os átomos na superfície do nanofio estão organizados, essa superfície pode ser muito responsiva a uma perturbação externa, né? Ou pode ser inerte a uma perturbação na sua superfície, né? Então, quando as ligações entre os átomos de silício estão alinhadas ao longo do eixo do fio, a gente tem de novo aquele efeito que eu mencionei para vocês. Esses são estados cristalinos, né? E, portanto, infinitos. Então, aqui vocês notem que os átomos na superfície do nanofio estão ligados aos átomos no interior do fio por ligações que estão alinhadas ao longo do eixo do crescimento. E nesse outro tipo de superfície, os átomos de superfície estão ligados aos átomos do interior do fio, mas essas ligações são perpendiculares ao eixo do crescimento, né? Então, quando isso ocorrer, os estados de superfície estão ligados aos átomos no interior do fio por ligações que se estendem ao longo do eixo. Os estados eletrônicos, eles vão se hibridizar de maneira efetiva, de forma que qualquer perturbação nessa superfície vai se propagar pelo fio como um todo, e, portanto, isso seria um bom sensor, né? Então, imagina que eu quero, por exemplo, detectar algum gás tóxico. Esse gás tóxico vai se ligar à superfície desse fio, vai alterar as propriedades elétricas do fio, e isso vai disparar um alarme. Quer dizer, olha, né, eu estou tendo um vazamento aí, sai todo mundo de perto, né? Então, nesse caso aqui, os átomos da superfície estão ligados aos átomos externos com ligações
que estão alinhadas ao longo do eixo do fio. Agora, aqui nessa outra superfície, né, nessa outra superfície, isso não acontece. Ó. O átomo de superfície está ligado a um átomo interior, e essa ligação aqui ela é perpendicular ao longo do eixo do fio. Né? Então, o estado da molécula adsorvida na superfície do fio, ele não se hibridiza de maneira efetiva com os estados eletrônicos do fio. Então, essa superfície aqui é insensível. Né? Se a gente consegue, então, controlar a maneira como a superfície do fio vai ser formada, a gente consegue controlar se a gente vai ter um fio que é sensível a perturbações externas e, portanto, seria um bom detector, ou se a gente vai ter um fio que é insensível a perturbações externas e, portanto, vai fazer um dispositivo eletrônico robusto e que funcione mesmo que coisas espúrias aconteçam ao redor dele. Tá bom? Então era isso que eu queria falar de materiais 1D. Né? Próxima aula a gente vai falar de materiais 2D e é o fim do nosso curso, então. Tá bom? Obrigado e qualquer dúvida eu estou à disposição.